Teleaula Natal. Olá, eu sou Alessandra Ferreira, professora de História, e estamos aqui para gravar mais uma teleaula da Rede Municipal de Ensino de Natal. Eu estou vestindo blusa preta, calça jeans, e meu sinal em Libras é as mãos abertas com os dedos semiflexionados, fazendo movimento circulares ao redor da cabeça. O tema da nossa aula de hoje, aula 15, Povos Indígenas no século XXI, inserção no debate local, regional, nacional e internacional. O que vamos aprender hoje? Como primeiro tópico da nossa aula, nós teremos identificar direitos civis, políticos e sociais dos povos indígenas, presentes na Constituição Federal de 1988, como as terras demarcadas e as escolas étnico-indígenas. O nosso segundo ponto será estudar a importância das diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência. No nosso terceiro slide, nós temos aí a representatividade de diferentes etnias indígenas. Sim, porque esse slide está logo no início da nossa aula, para mostrar a vocês que não existe o conceito da palavra índio. Sim, o que nós temos no nosso país, antes da chegada dos portugueses e depois que os portugueses chegaram, são as diversas etnias, ou seja, cada povo indígena, seja do litoral, seja do interior quando eu estou me referindo é das regiões não litorâneas, ou seja, do sertão, das regiões de cerrado e outras áreas, né, até mesmo como as áreas da região norte, como Pantanal, Floresta Amazônica. Cada povo indígena desse tem sua própria identidade, tem suas próprias características, tem sua própria língua, sua própria forma de produzir artesanato, de plantar, de produzir sua própria cultura. Vamos para o próximo slide? No nosso quarto slide, nós temos aí a letra da música Chegança. Ela foi composta por Antônio Nóbrega e essa letra trata justamente daquela diversidade étnica que eu tratei no slide anterior, que cada cultura indígena, cada povo indígena apresenta traços que são específicos da identidade identitária deles. Então vamos conhecer um pouco dessa letra? Sou Pataxó, sou Xavante e Cariri. Yanomami, sou Tupi. Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu. Carijó, Tupinagé. Potiguar, sou Caeté. Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes. Eu pensei, vou procurar um mundo novo. Lá depois do horizonte, levo a rede balançante, para no sol me espreguiçar. Eu atraquei no porto muito seguro. Céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante e Cariri. Yanomami, sou Tupi. Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu. Carijó, Tupinagé. Potiguar, sou Caeté. Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado, dei um pulo lá da rede. Pressenti a fome, a sede. Eu pensei, vou me acabar. Me levantei de borduna, já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. Nesse momento, nós vamos começar a assistir um vídeo onde traz a canção que eu acabei de ler, a composição, Chegança, e no decorrer do vídeo
vocês vão ver várias notícias envolvendo povos indígenas no Brasil contemporâneo, mostrando uma série de perseguições e conflitos que eles enfrentam no seu cotidiano para defender suas terras. Vamos lá? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vou me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, voltei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé. E aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo ele foi produzido carinhosamente pela professora Carla Genúncio para nossa aula número 15. Esse vídeo ele apresentou tanto a diversidade dos povos indígenas existentes no Brasil, como as principais dificuldades que eles enfrentam no Brasil contemporâneo. Que dificuldades são essas? Justamente a defesa do território deles. Sim, porque desde a Constituição de 1988, nós temos uma lei constitucional que protege os territórios indígenas, que são chamados de reservas indígenas. Porém, mesmo com essa lei defendendo esses territórios indígenas, nós, o tempo todo, acompanhamos pela televisão uma série de denúncias onde
garimpeiros, madeireiros, enfim, uma série de pessoas que praticam atividades extrativistas querem se apoderar das terras indígenas. E aí, em função disso, que acontecem as mortes e principalmente que existe, digamos assim, uma série de situações que colocam em risco esses direitos indígenas. Vamos para o nosso próximo slide. No nosso 8º slide, nós temos aí uma imagem de uma mulher índia que está realizando algum trabalho artesanal com folhas, né, com palmeiras, e na frente dela nós temos uma criança que está acompanhando essa atividade, provavelmente da mãe dele, e ao fundo nós temos a imagem do que seria uma espécie de oca ou de habitação indígena. Então, nesse slide 8, nós temos aí a construção do significado de índio. Por que essa palavra índio? Porque quando Cristóvão Colombo chegou na América Central, no ano de 1492, ele acreditava que teria chegado até as Índias. Sim, ele achava que tinha chegado ao continente asiático, onde era comum, né, tanto portugueses quanto espanhóis, tentarem alcançar o caminho até as Índias em busca de especiarias. Então, em virtude disso, em virtude dessa chegada de Cristóvão Colombo à América Central, então esse termo índio acabou designando todas as populações que nós chamamos de nativas ou populações originárias. Que outros termos são utilizados para a gente poder conceituar essas populações nativas que aqui viviam antes da chegada dos europeus? Alguns historiadores utilizam a palavra ameríndios. Outros referem-se sempre a povos indígenas, para poder mostrar, sempre assim no plural, povos indígenas, para mostrar que nós não temos apenas um único índio que possui características comuns. Nós temos diversidades de povos indígenas com características que são específicas. Vamos saber um pouco mais sobre isso? E aí nós estamos com o slide 9, onde nós temos alguns pontos muito importantes para poder refletir. Primeiro ponto: não existe povo, tribo ou clã com a denominação de índio. Índio, quando eu falo no singular, índio como uma categoria que corresponde a todos os povos. Então, a gente precisa ter essa noção de que a palavra índio, ela foi aplicada de forma bastante equivocada e generalista. No segundo tópico, nós temos, na verdade, cada índio aí escrito, entre aspas, pertence a um povo, a uma etnia identificada por uma denominação própria. Ou seja, a palavra índio não corresponde a um ser genérico. A palavra índio, ela só pode ser entendida, compreendida, dentro de uma diversidade, dentro da diferença. Sim, os índios não são todos iguais e não existe a palavra índio, como o tempo todo a gente está reforçando aqui nessa aula. O que são etnias? Etnias são grupos humanos que apresentam características que são compartilhadas dentro daquele território. Então, nós temos aí como exemplos de etnias o povo Guarani, que é um povo indígena, o povo Yanomami, o povo Carijó, Tupinagé, Potiguar e muitas outras etnias. O que eles compartilham que são semelhantes? A mesma língua, a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de praticar a sua religiosidade. E por isso eles são denominados de etnias, porque eles têm características que são comuns, específicas, dentro do território que eles dividem. Vamos para o nosso próximo slide? E aí, nós temos um relato de um cacique, de um chefe Seattle dos Estados Unidos,
que traz alguns pontos bem interessantes para a gente poder refletir a respeito do que é território para os povos indígenas. Então, no primeiro ponto, ele diz o seguinte: essa água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o sangue dos nossos antepassados. O que isso significa? Que nós geralmente, né, não temos um sentido, nós não atribuímos um sentido sagrado aos elementos da natureza, né? Para a gente, a vegetação é apenas uma vegetação, a água é aquilo que a gente abre a torneira ou chuveiro e tem ali disponível, né, o tempo todo. Mas para os povos indígenas, não. Eles sabem que a água é a fonte da vida. E em virtude disso, a água para os povos indígenas tem sim um sentido muito especial. Essa água precisa ser preservada, essa água não pode ser desperdiçada, essa água não pode ser contaminada. E aí vem, né, aquela questão que eu estava mencionando anteriormente, dos conflitos pelas terras indígenas. Imaginem vocês, esses povos, né, de diferentes etnias do território brasileiro, têm um respeito muito grande pelas forças da natureza, pelos elementos da natureza, e de repente chega o homem branco, que joga mercúrio na água para poder encontrar ouro, e aí contamina a água. Quando eu quero beber água, eu vou até a torneira, fervo aquela água, depois boto na geladeira, ou então eu vou até uma distribuidora de água mineral, compro água mineral e coloco na minha casa. Porém, para as etnias indígenas, muitas vezes localizadas em locais distantes das áreas urbanas, a água, como própria para o consumo humano, a água para beber, ela é a água que vem das fontes mananciais, dos rios, dos lagos, enfim, de espaços aquáticos que eles possam pegar aquela água para o consumo. Então, se aquela água está contaminada com mercúrio, o que deve ser feito? As pessoas vão morrer. O mercúrio, ele não é, digamos assim, próprio para o consumo humano. O mercúrio é uma substância química. Depois procure o professor de ciências e veja quais são os impactos ou efeitos do mercúrio para a saúde humana. Vamos para o próximo tópico, que está logo abaixo da água. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada. Então, a gente falou no primeiro tópico da água, como uma fonte, né, de abastecimento para aquela população. No segundo ponto, ele está chamando a atenção para a terra, que o solo ele é sagrado. Ele é sagrado por quê? Porque quando você joga a semente, quando a semente germina, ela produz o quê? Frutos. O que são esses frutos? São os alimentos. Mais uma vez, vamos fazer um paralelo com a nossa vida real. Se eu quero comer feijão hoje no meu almoço, eu vou ao supermercado ou à mercearia mais próxima e compro 1 quilo de feijão, e se eu tiver gás em casa, eu cozinho. Para os povos indígenas não é assim que funciona. É necessário, sim, que o solo esteja o quê? Próprio para a agricultura. É necessário que aquele solo esteja em condições de produzir alimentos. Não para o lucro, não para a venda. Produzir alimentos para o consumo da comunidade. Dentro do território indígena, não existe essa concepção do que é meu, o que é do outro. Dentro do território indígena, o território é uma terra coletiva. É uma terra que todos devem trabalhar para produzir os seus alimentos. Vamos lá para o terceiro tópico. É que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. Então, aí ele traz uma outra sabedoria indígena, onde ele mostra o seguinte, que cada lugar, cada espaço dentro de uma terra indígena está repleta de memória. Memória de quem? Memória dos antepassados, dos chamados ancestrais.
E quem são esses ancestrais? São aquelas gerações que vieram antes das nossas. E esses ancestrais, eles armazenaram saberes, que são saberes que passam de geração em geração e que são saberes que são muito respeitados. Qual é o tratamento que a nossa sociedade dá para as pessoas mais velhas? Geralmente, as pessoas mais velhas da nossa sociedade estão em abrigos, abrigos de idosos. Infelizmente, muitas vezes abandonados, sem a visita dos seus familiares. Para os povos indígenas, isso não existe. Os anciãos são extremamente respeitados. Todos reconhecem a importância dos mais velhos dentro das comunidades indígenas. Eles são os guardiões da sabedoria. Por isso, são respeitados sempre. No nosso próximo slide, continuamos vendo a narrativa do cacique, do chefe Seattle, e ele traz as seguintes perspectivas de reflexão para a gente. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais, aquilo que eu estava falando, Cada lugar corresponde à memória do ancestral, essa memória tem que ser respeitada, que todas as forças da natureza possuem uma memória a partir da relação que esses povos indígenas estabelecem com o seu entorno. Os rios são os nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Então, o rio como meio de transporte, o rio como uma forma de você obter peixes e outros alimentos que podem ser encontrados no rio. O rio como fonte, para irrigar as terras. Então, o rio acaba sendo uma importante fonte de vida para essas comunidades indígenas. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar e ensinar seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. Então, o cacique fica pensando, por que eu vou vender a terra para o homem branco se a terra é o único espaço que a gente tem para sobreviver? Então, percebam aí que quando ele está falando de terra, ele não está falando daquele pedacinho de terra onde ele mora, não. Ele está falando de todos os hectares que correspondem às reservas indígenas, que hoje são reservas indígenas, no passado não era. No passado era o habitat deles, Hoje em dia a gente chama de reserva indígena porque a lei constitucional foi lá e delimitou o que seria terra indígena e o que não era terra indígena. Então, ele está trazendo essa reflexão para mostrar como é que eu vou vender a minha única fonte de sobrevivência. E se eu vender a terra, como é que eu vou sobreviver? São reflexões importantes para a gente pensar as diferenças que existem entre nós, que vivemos em espaços urbanos, e as populações indígenas. E aí, nós trazemos, no nosso slide 11, algumas situações bem contemporâneas para a gente pensar, essa luta dos povos indígenas para poder conquistar as suas terras. Então, nós temos aí, na década de 1970, decisão do movimento indígena no Brasil. Eles começam a reivindicar direitos. Percebam que ainda não tinha sido promulgada a Constituição Cidadã de 1988. Eles estão se reunindo enquanto grupo para poder reivindicar seus direitos. Então, o que é que nós temos? Manter e aceitar a denominação índio, barra indígena, que no caso aí, o termo índio, a gente já viu que existem várias contradições em torno dele, que a palavra mais utilizada são povos indígenas. O segundo ponto, a identidade indígena, povos originários do território brasileiro. Então, existe essa preocupação por parte do movimento indígena de defender que existem múltiplas identidades, não existe uma identidade única. Isso é importante para a gente destacar o que estava em pauta na hora das reivindicações indígenas. Fronteiras étnicas e identitárias entre os povos indígenas. Então, cada reserva precisa ser demarcada dentro de uma concepção bem, digamos assim, levando em conta a história daquele local. Quem vivia ali antes? Para não ter qualquer tipo de confusão ou
uma reserva indígena entrar no espaço de outra etnia, então cada etnia precisa ter o seu próprio espaço, elas não podem viver dentro de um mesmo território, etnias diferentes, porque eles possuem costumes diferentes. Identifica os habitantes nativos e originários do Brasil. Então, é importante perceber essa questão dos povos originários, em virtude de saber que eles são os verdadeiros donos da terra, né? Eles têm direito às terras que eles estão ocupando. Por isso esse nome, povos originários. Diferença dos povos indígenas europeus, africanos e asiáticos. Então, o direito à diferença vai poder mostrar que cada etnia dessa tem a sua singularidade e que eles interagem, porém cada um tem a sua própria forma de sobrevivência e tem os seus próprios costumes. No nosso slide 12, nós temos aí a imagem de indígenas com a faixa escrito com as letras de cor preta e vermelha, pela garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Então, essa é uma manifestação reunindo diferentes etnias, né, de povos indígenas, e eles estão reivindicando seus direitos. Que direitos são esses? Aquilo que eu já tinha falado, né, inicialmente, o direito à terra, o direito a uma escola étnico-indígena. O que significa uma escola étnico-indígena? É justamente aquela escola onde os indígenas podem aprender os costumes que são próprios da sua etnia. Eles não vão lá para aprender aqueles conhecimentos que a gente trabalha numa escola urbana. Eles vão lá para aprender aquilo que faz parte da história e da cultura do seu povo. Então, isso é importante destacar. E aí nós temos significados muito importantes para a gente trabalhar com vocês. O primeiro é o significado de genocídio. O que significa isso? Existem vários estudos históricos trazendo que, a partir do momento que ocorreu o contato entre europeus e povos indígenas, aconteceu todo tipo de crime contra a humanidade, aconteceu todo tipo, digamos assim, de massacre contra os povos indígenas. E aí, alguns desses massacres, eles foram produzidos pela questão das doenças, que os povos indígenas não possuíam anticorpos suficientes para combater, doenças trazidas pelos europeus. E nós temos aí também algo muito importante, que é a questão da escravidão. A escravidão também promoveu muitas mortes, porque os indígenas não aceitavam a escravidão imposta pelos europeus aqui na América. Etnocídio. O que significa etnocídio? É justamente quando você vai apagando, ou seja, eliminando a cultura do outro. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, nós vamos ter o trabalho da catequese, que consistiu em ensinar, né, o cristianismo aos povos indígenas, o trabalho da legislação, que essa legislação é a legislação inicialmente, né, que vinha da Europa, vinha de Portugal para o Brasil, uma legislação que não respeitava os direitos indígenas, né, que contribuiu para a expulsão de representantes, né, dessas etnias indígenas para outros locais mais distantes. E nós temos a desqualificação, ou seja, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, não respeitavam a cultura indígena, a religiosidade indígena, a forma deles se comportarem nas festas, de produzirem suas músicas, e tudo isso foi negado. Por isso a palavra etnocídio, né? Porque a cultura indígena ela não foi preservada nem respeitada por aqueles que chegaram depois. E aí nós temos uma charge. Essa charge corresponde a uma área, né, verde, como se fosse uma área rural. Nós temos uma cerca de arame farpado, dividindo essa área, essa terra. No centro da imagem, nós temos um indígena vestindo calça jeans, que está justamente como se estivesse morto no centro da imagem, e a estaca da cerca, né, de arame farpado está apunhalada nas costas desse índio. E
um cartaz ou uma placa sinalizando propriedade do agronegócio. Então, essa imagem ela representa o genocídio porque está mostrando que, em virtude, né, da defesa dos mais poderosos, né, dos latifundiários, muitos indígenas continuam morrendo, que isso não foi apenas no contexto lá da chegada dos portugueses ao Brasil, que isso é uma prática que vem se arrastando séculos e séculos sem fim. E aí nós vamos trabalhar o conceito de etnogênese. O que significa isso? Alguns pontos são importantes para a gente pensar. A ressignificação da cultura, no caso da cultura indígena, a autoidentificação étnica dos povos indígenas, a Constituição Brasileira de 1988, que reconhece os direitos políticos, culturais e sociais dos povos indígenas, a Lei 11.645, que inclui no currículo de ensino a cultura e a história indígena, e em 2004 foi criada a Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI, que foi extinta, né, o ano passado, mas assim, todas essas ações são consideradas ações muito importantes, porque trazem discussões em torno dessa história da cultura indígena, que ela não pode ser nem inferiorizada, nem muito menos apagada da memória da história nacional. Então, em virtude desse movimento, né, da etnogênese, nós temos aí a publicação de alguns livros didáticos que estão trazendo essa discussão e, principalmente, né, a gente vai ver no final da aula, né, que há movimentos trazendo também para as histórias em quadrinhos, enfim, para filmes e desenhos animados, esses personagens indígenas. No slide 16, nós temos aí a imagem representando a Pachamama, que é, no caso aí, né, é uma imagem simbólica. A Pachamama não é uma pessoa, não é um ser humano, né, a Pachamama seria o planeta Terra, mas no slide nós temos a figura de uma senhora idosa que está diante justamente de um local que a gente percebe aí que é uma área rural e provavelmente na frente de um rio, né, e essa senhora está realizando uma espécie de ritual. Então, esse ritual indígena, né, ela envolve justamente esses elementos da natureza, né, o respeito profundo pela natureza, a necessidade de respeitar e de cultuar a natureza porque ela é sagrada. E aí a gente vai trabalhar no slide 17 o significado histórico do genocídio, né? Em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, caracteriza o genocídio e define como crime de caráter internacional, atos cometidos com a intenção de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então percebam aí que eu expliquei aqui uma aula para vocês, né, dos totalitarismos, onde houve uma perseguição, uma segregação praticada contra os judeus. E aí nós estamos tratando na aula 15 das perseguições que os povos indígenas enfrentaram e das muitas mortes que vêm acontecendo ao longo da história, ou seja, não foi um período isolado. Os indígenas eles não morreram apenas quando os portugueses chegaram aqui. Essas mortes elas foram acontecendo em diferentes momentos históricos e a gente não pode esquecer isso. E que o genocídio dos povos indígenas do Brasil hoje decorre das doenças trazidas pelos portugueses, desrespeito dos colonizadores pelos nativos na tentativa de escravizar e expulsar os indígenas dos seus territórios. Então, as doenças foi lá dos séculos, né, 16 e 17, e o desrespeito dos colonizadores, no caso, é uma prática que se arrasta, né? Não foi só quando os portugueses chegaram. O desrespeito dos homens brancos contra as propriedades indígenas ou as terras indígenas é algo que é enfrentado até a contemporaneidade. Nós temos no slide 18 a imagem aí de provavelmente um homem, né, usando um sapato, uma espécie de bota fechada. Abaixo, na sola da bota, tem o nome colonialismo.
Embaixo da bota, nós temos representantes, né, dos povos indígenas. Então, eles estão assustados, eles estão impactados com a presença dessa bota de uma dimensão assim muito grande, mostrando justamente o poderio que foi utilizado, né, pelos colonizadores contra os povos indígenas. Nós temos no slide 19 o significado histórico do genocídio, trazendo aí dados estatísticos para vocês perceberem, né, como é que estavam organizados os povos indígenas. Em 1500, nós teríamos um total de 3 milhões de indígenas, 2 milhões localizados no litoral, 1 milhão localizados no interior. Em 1650, 700 mil indígenas. Em 1957, 70 mil indígenas. Em 1957, 80 povos indígenas desapareceram. Em 2010, 896,9 mil indígenas, reunidos em 350 dias, 274 línguas. Então, mostrando aí historicamente para vocês como foi acontecendo esse genocídio e como esses povos indígenas foram sendo desrespeitados ao longo da história. Significado histórico do termo etnocídio. É o ato de destruir qualquer traço remanescente de uma cultura, seja material, como símbolos ou obras artísticas que possuem representação cultural, seja imaterial, como uma língua, uma crença religiosa, sendo denominado também de genocídio cultural. Então, o etnocídio significa que você precisa ser anulado para poder que a outra cultura seja valorizada e seja respeitada. Então, a sua cultura ela não tem importância alguma. Então, isso é chamado de genocídio cultural ou etnocídio. E aí, nós temos, né, no slide 21, a imagem de cerca de 5 crianças indígenas tentando apagar o fogo, né? Isso já mostrando para vocês essa imagem de 2019, mas já está mostrando, né, a negligência do poder público em proteger as terras indígenas. Aquilo que estava lá na Constituição de 1988 só existe no papel, né? Porque as queimadas continuam sendo praticadas, essas queimadas não são realizadas pelos povos indígenas, são realizadas justamente por pessoas que querem se apropriar dessas terras e por isso realizam esse tipo de ação criminosa para que os indígenas não possam mais plantar e acabem deixando essas terras ociosas. A realidade, a estratégia é mais ou menos essa. E por último, para a gente concluir nossa aula, eu trago aqui uma imagem, né, de uma guerreira mapuche. O nome dela é Janiqueo. Não se pronuncia assim porque é um termo espanhol, mas para poder facilitar a vida de vocês, eu estou traduzindo para o português. Então, nós temos aí a imagem de uma mulher dos cabelos pretos e longos. Ela está utilizando armas nas mãos, armas que a gente chama, né, perfurantes, cortantes, não são armas de fogo. E ao fundo dela nós temos uma esfera com as cores amarelo e laranja. Então, Janiqueo ou Janiqueo, ela é uma heroína mapuche que ela luta contra os espanhóis para defender a honra do marido dela que foi assassinado. O marido dela era um importante líder indígena do povo mapuche. E quando ele foi assassinado, ela não aceita, né, essa morte e vai, digamos assim, tirar satisfação com os espanhóis e ela lidera, digamos assim, o povo dela, né, nesse combate contra os espanhóis. E ela tornou-se, né, personagem de histórias e quadrinhos e as crianças, principalmente as meninas, se identificam bastante com essa personagem. Então, aqui no Brasil já existem outros materiais que vão ser lançados, né? O mais conhecido é de Tainá, né, na floresta amazônica, mas outros materiais estão para ser lançados também, no sentido de animações, de história em quadrinhos, então vocês fiquem atentos, porque vai sair muito material bom, trazendo a história e a cultura indígena para vocês. Então, até o próximo encontro e bons estudos!